Deus abençoe, Deus nos ilumine na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas, aonde chegar esta mensagem, que chegue paz, chegue amor, chegue segurança, chegue transformação de vida, transformações de mentes, de pensamentos e de sentimentos. O Senhor Jesus, uma certa vez, quando estava pregando, o Senhor Jesus, ele disse aqui no livro de João, no Evangelho segundo João, no capítulo 17, a partir do versículo 13, o Senhor Jesus, ele disse que ia para junto do Pai, mas deixaria no mundo o seu gozo, e que o gozo do Senhor seja completo. O que é gozo? Gozo é felicidade, é alegria. Então o Senhor Jesus pregando, ele disse: eu vou para junto do Pai, mas deixo o gozo, ou seja, felicidade, a paz. Ou seja, às vezes você pergunta, mas cadê essa paz? Essa paz está dentro de nós. Essa paz está dentro de nós. A nossa vida, irmão, é como uma planta. É como um jardim. Se você parar de regar, se você parar de cuidar, de molhar, aquele jardim morre. O amor de Cristo está dentro de nós, mas se nós parar de alimentar com a sua palavra, com a oração, que a oração é um relacionamento entre nós e Deus, ele se esfria e nós terminamos morrendo espiritualmente. Então, aqui no no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 13, diz o Senhor: mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, e o gozo seja completo em si mesmo. Eu lhes dou, ou melhor, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Por isso que eu estranho, irmão, você que me escuta agora de qualquer lugar desse Brasil, desse mundo, quando a pessoa, ela diz assim: eu me tornei um cristão, eu me tornei um evangélico, um crente. Eu não vou mentir, eu estranho. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, ou a palavra do Senhor não é deste mundo, como também eu não sou. Ou seja, aqueles que ouvem a palavra de Deus não é desse mundo, aqueles que odeiam a palavra. Tem muita gente que odeia, não odeia de palavras, mas de atitudes. Eu lhes dou, ou tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, não peço que tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Já viu aquela pessoa que disse assim: eu estou com vontade de morrer, eu não quero mais viver, meu Deus me leva. Isso é pecado. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Isso Jesus está se referindo àqueles que dão ouvido à sua palavra, aqueles que dão ouvido a seus princípios. Irmão, a Bíblia, Jesus não se refere aqui em placa de denominação, em placa de igreja. Jesus não se refere aqui a você ir apenas numa igreja, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está se referindo à sua palavra. Ou seja, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A chave dessa mensagem
é no versículo 17. É exatamente o versículo 17 que é a chave dessa palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados aonde? Na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, nós somos santificados, irmão, não é porque eu canto um hino. Nós somos santificados não é apenas porque eu faço isso, faço aquilo na igreja. É a palavra de Deus que nos santifica. Por quê? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós passamos a entender a maneira que nós devemos fazer para que o amor de Deus, a plenitude de Deus, ela venha desenvolver o nosso caráter. Eu sempre digo que eu ir na igreja não é um princípio. A gente vai na igreja para se reunir entre irmãos, tal, amém. Isso é bíblico, mas não é um princípio. Como o jejum também não é um princípio. Por que é princípio? Princípio é um caráter de Deus. Tem muitas pessoas que se reúnem na igreja, ora, jejuma, mas não tem o caráter de Deus. O que é o caráter de Deus? É o amor, é a gratidão. Por exemplo, o marido que ama a esposa, ele está vivendo um princípio de Deus, um caráter de Deus. E vice-versa, a esposa que ama o marido também está vivendo um princípio de Deus. Quantas pessoas não estão dentro de uma igreja que não tem princípio? Eles vão, oram, jejuam, mas na hora de amar, na hora de fazer algo pelo irmão, na hora de fazer algo certo, eles não fazem. Eles não fazem. Né? Então, assim diz o Senhor, que ele ia para o Pai, mas ia deixar o gozo para os seus filhos. A paz, a alegria, a felicidade. Mas tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora que estão dizendo assim, não, mas olha, eu sirvo a Deus, mas eu tenho luta, eu tenho necessidade, eu passo por isso. Mas não é isso que Jesus está se referindo. Tem muitas pessoas que têm tudo financeiramente, tem tudo que eles querem humanamente falando, mas não tem a paz, tem um coração vazio, tem uma tristeza na alma que o dinheiro não pode comprar. Quantas pessoas que podem dirigir o melhor carro, mas não dirige porque é paralítico? Quantas pessoas podem comer a melhor comida, mas não come porque a comida que eles comem é a base de receita médica, dieta médica? Quantas pessoas não podem viajar esse mundo afora e viajar aos melhores lugares do mundo e não vão porque são deficientes visual? É ou não é? Então, o Senhor Jesus, ele nos ensinou a nos santificar na verdade. E a tua palavra é a verdade, ou seja, a palavra de Deus nos santifica. Agora, vamos traduzir isso. O que está acontecendo nos dias de hoje? Você sai de sua casa para ir no culto, você só escuta praticamente 1h30, 1h40 só de músicas, hinos. Concordo. Você cantar hinos, 2, 3 hinos, amém, 4, não sei. Desde que a prioridade maior seja para a palavra. Um culto tem que ter uma palavra que venha direcionar, que Jesus venha ser o centro, o foco da atenção. Você vai num culto, você passa de 7h30 até 9h praticamente, apenas oportunidades, músicas, hinos, né? Dá na mesma, vamos dizer assim. Mas a pregação, apenas 20, 30 minutos. Quer dizer, se Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, nós somos santificados na palavra de Deus. Quantas pessoas não oram aí, não jejuam, mas não são santificados? Não são purificados? Porque Jesus nos ensinou, santifica
na verdade. E a tua palavra é a verdade. Irmão, o maior tempo de um culto tem que ser a palavra de Deus. A Bíblia manda a gente adorar a Deus com cânticos celestiais. Mas eu não posso dar prioridade ao hino antes da palavra. O hino pode ser antes da palavra? Pode. Desde que o maior tempo seja a palavra. Eu quero que você venha interpretar isso da maneira correta. Por exemplo, Jesus cantou na Bíblia? Acredito que sim. Inclusive, lá em Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que quando Jesus estava prestes a ser entregue aos malfeitores, eles cantaram um hino. Aí você vê que fala muito pouco sobre isso. Aliás, se eu não me engano, fala de cantar hino uma vez na Bíblia, no Novo Testamento, quando se trata do ministério de Jesus. O que eu quero dizer? Não é que eu vou num culto e cantar só um hino. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a prioridade é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma instrução, é um manual de instrução para o cristão estar firme. O que faz o cristão ficar de pé não é simplesmente uma oração, não, irmãos. É o conhecimento acompanhada com a oração, que é uma comunhão entre nós e Deus. É uma comunhão entre nós e Deus. O que é que está faltando hoje dentro da casa de Deus? A santificação na verdade. E a verdade, quando a Bíblia fala da verdade, está se referindo ao próprio Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a tua palavra é a verdade. Quando fala a tua palavra é a verdade, não está se referindo apenas à palavra escrita, mas está se referindo ao próprio Jesus. Hoje nós temos que dar prioridade, irmãos, à pregação da palavra. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: pregai a tempo e fora de tempo. Quando a pessoa ela conhece a verdade, ela comete algo errado e ela diz: espera aí, eu estou agindo errado, não posso. A verdade é essa. A própria palavra já mostra para ela aonde ela está errada ou aonde ela errou. É oportunidade, mais oportunidade, é isso, é mais aquilo, nada contra, mas desde que a prioridade seja a palavra de Deus. Não, missionário, mas aqui onde eu congrego é 1h30 de oportunidade, de hinos, mas a prioridade é a palavra. Não é verdade. Porque a gente dá mais tempo para aquilo que nós acreditamos. Então, se a prioridade é a palavra, então tem que ter menos tempo cantando, menos tempo dando oportunidades, a não ser que tenha um dia só para isso. E mais tempo na palavra. Então o Senhor Jesus disse, santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Então essa mensagem foi para dizer para você que o mundo tem tudo para ser transformado, desde que tenha a pregação da palavra genuinamente. Sem interesse, sem arrogância, preocupado com vida econômica, com ganhos financeiros. Não precisa. A palavra de Deus tem que ser pregada com sinceridade. Nós somos santificados pelo quê? Eu vou cantar, eu vou me santificar. Eu vou falar meu testemunho, eu vou santificar. Não, você tem todo direito de contar seu testemunho ou cantar seus hinos que você gosta para adorar o Senhor, mas nós somos santificados pela palavra. E a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pela verdade. Quem disse isso? Jesus.
Alguém poderia dizer assim, não, mas foi Paulo que falou, foi João, foi Pedro. Mas não foi. Foi Jesus que disse. Santifica com a verdade, e a tua palavra é a verdade. Você não vai se santificar com a pregação que Abraão, que Isaac, Jacó. Não, nós temos que respeitar esses homens. Esses homens foram homens de fé, de coragem, de temor e de tremor a Deus. Mas a salvação não está neles. A salvação está na verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que está faltando hoje para o mundo ser melhor é a santificação do nosso coração, das nossas vidas na verdade. E a tua palavra é a verdade. Ah, vou fazer uma campanha baseada em Isaac, Jacó e Abraão. Não vai te santificar. Não vai te tornar amigo de Deus com isso. O que vai te tornar amigo de Deus é você se santificar no Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade. Eu estava vendo, eu sempre gostei de pregar o amor. Eu estava vendo uma pregação que a única maneira de nós vencer Satanás, porque Jesus já venceu, mas muitas das vezes a gente provoca o agir de Satanás em nossas vidas, ou dos seus demônios, né? Só tem uma coisa que pode vencer o mal, é o amor. Você pode falar em línguas, pode pular, pode orar, pode jejuar. Se você não tiver amor, você vai perder o seu tempo. Por isso que tem pessoas que têm 10, 20, 30 anos orando, jejuando. Não quer dizer que você não pode orar, jejuar, não, irmão. Não estou dizendo não. Mas é a pregação da santificação da palavra de Deus. Santifica na verdade, e a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados na palavra de Deus. Quando nós somos santificados na palavra de Deus, nós deixamos de ser egoístas, prepotentes, soberbo, ganancioso, avarentos, carnais, soberbo e materialista. A verdade é essa. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Você pode ler essa mensagem no Evangelho segundo João, capítulo 17. Pode ler o capítulo 17 completo. Que Deus abençoe aonde chegar esta mensagem. Que chegue vida, chegue paz, chegue transformação de atitude e de atos.